buenas noches. E acá estamos, não? Pensaram vocês que nos iam, pero não é verdade. Lo que passou é que quedamos acá sem energia e tivemos que parar um pouquinho com a programação porque hace muito calor e não poderíamos aí estar com nosso programa em vivo para vocês. Então, hoje estamos regressamos, já está tudo ok. Eu lhe pido perdão a todas as que me escreveram, dizendo por quê, que passou. Que vocês tenham paciência, porque é tudo novo, é um desafio. Na verdade, é um desafio. E o que importa é que tudo saiu bem. Estamos acá de novo, vamos a começar com mais força Espero que você não se vá, não se vaja, está bem? Não se vaja, quede-se com nós outras, porque estamos com todas as ganas de bendecir sua vida. Hicimos aí como vou dizer? Meu espanhol está terrível. Um apanhado? Não, quedamos aí sendo assim, trabalhamos mais em los temas de los programas. Tivemos tempo, não, para estar aí pendente. A senhora que está acá, Leide, também trabalhando muito. E, bueno, o que importa é que estamos aqui, está bem? Eu quero que você nos perdone, pero que sepa que não foi culpa de nós outras. E vamos a mirar hacia adelante, ok? Vamos começar tudo de novo, ok? Então, hoje vamos a tratar de um tema que, como os demais, é muito interessante, porque é um tema que todas nós outras, infelizmente, passamos. Infelizmente, passamos por esta situação. É uma situação que nos equivocamos muitas vezes atuamos com muitos erros aí por viver esta situação, pero o que importa é que aprendemos. No dia a dia, aprendemos com Deus que não podemos viver desta maneira. Como? De que maneira? Com as primeiras impressões. Você já tuvo assim, já tuve uma situação que você mirou hacia uma senhora ou uma jovem, ou uma pessoa, não mais, assim, uma pessoa, e você pensou algo de ella mal ou algo equivocado. E depois, passado tempo, você a conheceu melhor, e aí você se deu conta quanto que você estava equivocada quanto a esta pessoa? Eu sei que sim, porque todo mundo já passou por lo menos uma situação desta. Então, se vamos estar falando, e hoje estamos aqui com Gisela. Estamos com Gisela e ela vai contar um relato ou algo da vida de ela, coisa que eu sei que todas nós outras passamos. Essa não é verdade. Então, vamos a tratar aí de falar mais detalhadamente com ela, sua experiência. Você também pode contar-nos sua experiência e pode hasta chamar-nos e pedir uma orientação. Por aí você vive assim erros de alguém que você tem uma mala impressão de ela, ou então se tem algo, você nunca falou com esta pessoa. E você pensa assim, eu não levo bem com ela. Ou então, a mim não me cai bem a ela. E como pode passar se você nunca falou com ela? Então, são experiências que vivemos e queremos ensinar a você a não passar. Porque é muito mal, é horrível juzgar pessoas que você não é bom juzgar aquela que conhecemos, nem tampouco lá que não conhecemos. Então, se vamos estar aqui nesta noite tratando deste tema polêmico, essa não é verdade, é um tema polêmico, é um tema assim que quase nadie lhe gusta falar,
entende? Porque és uma faja de nós outras, és uma faja, pero como eu lhe dije, vencemos, aprendemos e queremos que você também não venha a cair nessa situação. E se você está vivendo nessa situação, você vive aí com uma mala impressão de alguém e você quer sacar isso, você quer por aí desahogar com uma esposa de pastor, você quer uma orientação, que hago, como atuo, que puedo falar, como me acercar a esta pessoa. Se você quer uma orientação, agora temos esposa de pastores aí solamente para atender você, está bem? Essas estão aí com toda a força, com todo o seu amor, estão aí, chegaram de sua casa e que estão aí solamente para escutar e orientar-te basadas na palavra de Deus. O telefone é 5252-4070, 5252-4070 acá de Buenos Aires. Você pode chamá-las e elas vão orientar como sair desta situação, porque não é boa, ok? Vamos ao informativo, entendemos informativo? Um informe, vamos ao informe e já regressamos com nossa amiga, nossa invitada Gisela. Muchas veces 30 segundos son suficientes para sacar una primera impresión de la persona que acabamos de conocer. Generalmente utilizamos esa impresión para juzgar a dicha persona. Pero ¿eso es suficiente para saber quién es en realidad? Parece una obviedad, pero nadie cambia de impresión en una segunda oportunidad, aunque esta sea espectacular. En los días de hoy solemos ver que muchos basan sus elecciones a partir de una primera impresión, sea para un trabajo, para una amistad o para una relación amorosa. ¿Quién ya no ha experimentado esta sensación, estando de un lado o del otro? Muchos han descartado a personas por la primera impresión que provocaron apenas la conocieron, o bien han sido rechazados por no generar una impresión convincente. ¿Qué tal, señora, su nombre? Norma. Cuéntenos, ¿para usted la primera impresión de una persona cuenta? Sí, cuenta mucho. ¿Por qué cosas se deja llevar? Bueno, la presencia, la postura, la forma de ser de la persona se denota en la primera impresión. Quien no tuvo una muy buena impresión con usted de primeras, ¿tiene derecho a una segunda? Creo que sí. Sí, ¿Qué cosas le influyen? la mirada, por ejemplo, el aspecto. Y si esa persona en primera opción no tuvo una buena apariencia para usted, ¿no? ¿Tiene chance a una segunda? Sí. A veces sí, a veces no. Depende. ¿De qué cosas dependen? De mi intuición. Si tengo ganas de una segunda oportunidad o no. Todo cuenta. Alrededor de una persona todo cuenta, desde la primera impresión hasta todo lo que ella manifieste después. Si esa primera impresión no es positiva, ¿hay chance para una segunda oportunidad? ¿Qué piensa usted? Por supuesto, si no me parece que no sería humano, todos nos equivocamos, ¿verdad? Me parece que es importante la segunda oportunidad. Sí, puede ser que sí, que uno se hace una idea de la persona y después como que lo sostiene un poco. Puede cambiar igual. ¿Para vos? Sí, cuenta y mucho. Cuenta, pero también hay que escuchar cuando habla, porque por ahí la persona está muy bien presentada, pero cuando habla no puede configurar dos palabras juntas y ahí se te viene todo abajo. ¿Ustedes se dejan llevar por la primera impresión de las personas? La mayoría de las veces sí. ¿Para vos en qué influye? Y por ejemplo, no sé, para llevar adelante una amistad o para ser, no sé, compañeros de un trabajo o algo, por ahí te haces acercar a la persona que mejor te cae al principio, que por ahí una que le viste una actitud media rara o no te gustó alguna cosa que pudiste ver. En la apariencia, para ustedes, con la manera de vestirse, ¿puede decir qué tipo de persona es? Dice mucho. Pero también, a ver,
como dije antes, hay que escucharla hablar, hay que escuchar cómo piensa, no solo la ropa. O sea, la ropa habla de cómo es una persona, pero no te dice todo. Y hay que escuchar, realmente hay que escuchar lo que tiene para decir. La primera impresión que alguien se lleva de nosotros es crucial para definir el cauce que tendrá la posible relación que allí se inicia. Podemos observar que tanto la postura corporal, los gestos, actitudes, el tipo de ropa que vestimos, los zapatos que utilizamos e incluso la pulcritud de nuestra indumentaria hablan de nuestra personalidad. Por eso, los primeros segundos de contacto se convierten en una prueba fundamental de impacto. Es fundamental que cuidemos todos los detalles y mostremos una imagen armónica, contemplando así tanto nuestra parte física como nuestra calidad humana. E regressando deste informe, eu me dei conta de quantas pessoas são enganadas, não? Escutando as jovens aí falar, eu me acordei quantas vezes escutamos assim, eu me enamorei assim, de amor à primeira vista. E aí a pessoa nem sabe como é a outra, e já se enamora, se entrega, e já sale com a ideia que ele é o homem de la vida de ella. Então, muitas aí estão sofrendo porque foram por la aparência, por nada mais. Miraram os olhos, ou não sei, qualquer outra situação, e hasta se pusiera assim, não, és o homem de minha vida, eu senti algo que eu nunca senti em la vida por alguém. E isto é viver de aparência, é impressões de primeira que a maioria das pessoas estão aí sofrendo. E se era um casamento e basadas neste sentimento que estão sofrendo hasta hoje. E hoje estamos aqui para falar destas primeiras impressões, coisa que não devemos levá-las adelante e tomar atitudes basadas em ellas. Não. É bueno conhecer a alguém, é muito bueno, pero há que conhecer as pessoas. Conhecer. Não há problema em conhecer. O problema é tomar atitudes por toda a vida basadas em uma emoção, em uma mirada, entende? Em uma mirada. Então, se hoje estamos aqui para falar de isso, não só em la vida sentimental, por aí em uma amistade que você poderia ter e não la tem porque você já tem um preconceito que a ella não lhe cai bem, e por aí você nunca falou com ella, e você não tem a ella como amiga porque você já pôs isso acá em sua cabeça. Então, vamos a tratar deste assunto que é sério. Tem pessoas que vivem mal, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que têm aí um problema com outras pessoas porque já têm em sua cabeça algo de ella. Eu ouvi falar de ella. Alguém me contou algo malo de ella. Sim, pero é claro. Nós outros não vamos a ser assim para as informações, pero não podemos juzgar as pessoas, entende? Não podemos. E a maioria das vezes as pessoas são juzgadas. Hoje temos aqui Gisele, não? Ela tem uma experiência que não é com amor, mas é com uma amiga, não? Com uma amiga. Então, você já vai contar para nós outras esta experiência. E vamos estar aí falando nesta noite justo deste juzgamento, que, como eu lhe disse no princípio do programa, não é uma coisa que só uma pessoa passa. A maioria passa. E, infelizmente, tem problemas quanto a isso. Vamos falar hoje com Gisele. Gisele, boas noites. Buenas noches, señora. Como foi tua experiência? Conte-nos para que muitas pessoas, eu creio que vão a identificar-se.
Bueno, una de las experiencias que más me acuerdo fue de una que hoy en día es mi amiga, que cuando la primera impresión que tuve fue que era una persona muy antipática o muy seria. Yo la veía muy tranquila, muy en su mundo. Estaban, por ejemplo, había muchas chicas hablando en un lugar y ella solita. Entonces yo pensaba que con ella no iba a haber cómo entrar para hablar, una confianza, cómo hacer para empezar a hablar, tener una amistad con ella. Yo la veía así como muy seria, muy antipática, muy vergonzosa, tímida. Entonces mi primera impresión fue esa, que era muy cerrada, una persona que le costaba hablar con las otras personas. Tal vez estábamos todas hablando en un grupo y ella estaba solita. Entonces fue así una experiencia que tal vez hoy en día que la conozco, nada que ver a lo que ella era. E nesta época, você escutava comentários de outras pessoas de ella? Sí, siempre uno escucha así, que tal vez uno escucha que, no, porque es así o porque es asá. Entonces, sí, escuchaba comentarios de ella, pero yo también pensaba eso de ella. Pensaba que era muy cerrada, muy tímida, que le costaba hacer amistades. Siempre ella estaba solita. E como que você levou isso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué situación que esto terminó? Pasaron muchos años porque yo la veía a ella y después de un tiempo yo ya no la vi más. Y después cuando nos volvimos a reencontrar, nosotras nunca nos hablábamos. Yo siempre la veía a ella y yo pensaba eso, pero yo nunca me acercaba para ella para hacer una amistad. Yo tal vez la veía tímida, la veía una persona callada, pero yo nunca fui a hablarle, hola, ¿cómo estás? Nada, yo la veía así, yo ya decía, ya está, ella es así, y como que no le di la oportunidad a ella de que sea una buena compañera, una buena amiga. E é isso o que passa muitas vezes. Você tem aí uma situação com uma pessoa e você já la deixa. Você não chega para ela e pergunta, ¿por qué estás tan callada? ¿No es? Exactamente. No, uno no. siempre critica, Sí. uno no va a preguntar, hola, ¿cómo estás? Uno siempre dice, no, es así y ya está. Uno nunca va a buscar a la persona para conocerla. Siempre es mejor criticar, siempre es mejor hablar de la persona y no conocerla. Eso es lo más fácil. Pero a Exacto. veces uno también está pasando por lo mismo y tal vez no se anima a hablar a la persona. Tal vez lo que uno piensa del otro, uno también está pasando. E não é só las tímidas, não, porque na maioria destas situações são com pessoas tímidas. Tem pessoas que têm medo de outras pessoas, assim, entende? Eu não vou me acercar a ella porque a ella me causa medo. Ella é muito extrovertida, Sim. ella habla a verdade, e ella assim. E aí ella não tem um acercamento porque ella tem Como medo. que se siente inferior, Exatamente. tal vez. Así que- Ela sente medo assim de chegar, se sente inferior, ou não sei, ela vai falar coisas que não me gusta. E muitas vezes ela deixa de ter aí uma amiga, entende? Exatamente. Ou hasta de ajudar a ella, entende? Eu creio que você, quando la conheceu, você pudo falar, mira, esta é a impressão que eu tinha de você, Sí. entende? E quando uma pessoa causa isto para outras pessoas, ela pode também cambiar, não só la que tem a mala impressão, como la que dá a Claro, mala porque uno puede impressão. ayudar a la persona que tal vez cambie o que mejore, que tal vez una persona que es tímida o le cuesta hacer amistades, entonces uno tal vez siendo diferente puede ayudar a la otra persona a que se integre, a que sea más sociable. Sim. Y una siempre piensa que, no, ya está, ella es así, tal vez no quiere hablar conmigo, tal vez no le gusta como soy, por eso no habla conmigo. Entonces pienso que tal vez es mucho eso, de que una a veces piensa mal de la otra persona sin conocerla, sin saber cómo es. Entonces ella la juzga y no le da la oportunidad que ella cambie o que ella sea diferente. Porque yo cuando la conocí, cuando la reencontré y volví a hablar con ella,
nos empezamos a saludar y de a poquitito la fui conociendo. Y hoy en día que la conozco es una de mis mejores amigas y la conozco y es totalmente diferente a lo que yo pensaba que ella era. E aquela impressão, aquilo que você temia, assim, ella era assim, 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 assim. Hoy, como você la vê? No, hoy es totalmente diferente a lo que yo veía de ella, porque hoy ella es una persona, yo creo que no sé si es que ella era así siempre o ella cambió, pero es una persona súper extrovertida, amable, simpática, habla mucho, es muy, muy amable. E então, o que você pensa, por que ella era desta maneira, ao ponto de todos vocês chegarem e ella está aí separadita? No sé por qué sería, porque ella siempre estaba solita y yo me acuerdo hasta el día de hoy que yo siempre la vi a ella solita, estábamos todas juntas y ella solita. Entonces, no sé qué es lo que ella podría ver de nosotras, porque seguramente ella veía algo en nosotras que la hacía estar tal vez a ella no integrarse. Pero no, hoy en día es totalmente diferente. Yo pienso que si yo hubiera dado la oportunidad de conocerla a ella antes, seríamos amigas desde mucho antes, porque es una excelente persona, es muy buena persona, es muy amable. E como ela se chama? Valeria. Valéria, eu creio que ela está por teléfono, ¿no? ¿Ah, sí? Ella puede hablar con nosotras. Valéria, buenas noches. Hola, buenas noches, señora. Valéria, estamos aqui hablando de usted. Usted já oyó, ¿no? Sí, sí, señora, estoy escuchando. Então, Valéria, conte-nos assim, por que você quedava aí tão apartada? O que lhe passava? No, como yo le contaba a mi amiga Giselle, o sea, lo que a mí me pasaba era que yo veía a las chicas, ¿no?, con las que ella estaba, en mi pensamiento, las veía así muy pura apariencia, ¿no? Y las veía todas así arregladitas. Eso también es la primera impresión que yo tuve de Giselle, que ella era pura apariencia, ¿no? Que ella le gustaba arreglarse mucho. Entonces es como que no me abría porque no me sentía igual a las demás, ¿no? Y es eso lo que me pasaba y lo que me pasó con Giselle, la primera impresión que yo tuve. Então, déjame entender, você não se acercava a ellas porque ellas eram coquetas, ¿es esto? Claro, las veía así como muy, así, muy, no sé si se usa la palabra muy finas, muy ladies, y yo por ahí no me sentía así integradas a ella. Yo me veía más común, más sencilla, más, como que no estaba en la categoría de ellas. Ajá. Eso es lo que me pasaba. E hoy, como usted hoy está en la categoría de ella? No, hoy me di cuenta que no, que realmente era un mal concepto que yo había creado, ¿no? Porque realmente cuando la conocí a Giselle me di cuenta que no era nada que ver en lo que a mí me parecía, ¿no? A veces yo la veía así, muy arreglada, pero yo pensaba que ella era así, que ella era eso, era pura apariencia y que si yo hablaba con ella no iba a encontrar ningún contenido. Pero después cuando la conocí me di cuenta que no es así. Ella es una gran mujer de Dios, por eso hoy la considero mi amiga, y ese concepto estaba equivocado. Então, ustedes veem, né, uma coisa tão simples, porque, mire, uma mulher arreglar-se, está arreglada, para mim, em minha cabeça, não? Em minha cabeça, é algo tão natural, não? Que não pode causar, nunca me causou assim... Uma mala impressão. Exatamente, por lo contrário, sempre me causou boa impressão. Pero tem pessoas como Valéria, não? Que, não vou acercar-me porque elas são assim, vamos dizer. Assim passa hasta com as chicas de Godlywood. Você sabia, Valéria? Sí, sí, señora, eso pasa. Então, se as chiquitas aí de Godlywood, elas aprendem a valorar-se. Então, quando uno aprende a valorar-se por adentro, não? Isto le passa de imediato para fora. Então, se ella empieza a
a querer estar linda, porque ela está linda por adentro. Ela é renovada, ela é, como dizer, ela aprende coisas novas, ela aprende a mirar-se. E aí a aparência se vê de imediato. E tem aí chicas que lá põe aí uma ex, não, são as chicas de Hollywood. Sí. ¿Entienden? Eso no es verdad. Me pasó mucho a mí con mis compañeras, me pasaba mucho que por estar arreglada, por ser del Hollywood, ya, ay no, ella está queriendo ser solamente linda, ella quiere ser apariencia. Exatamente. E é algo assim que muitas pessoas hasta hoje, não, eu não vou estar aí com ela porque elas são vazias, são, como lhe digo, chicas de aparência que não mira outra coisa, são vazias, e não é verdade. Então, se há aí uma mala impressão enorme, grandíssima, e é o que quase passou com os passou, pero não continuou, né? Que tem pessoas que deixam de ter oportunidades e hasta desfrutar, entende? Hoje, vocês são amigas, pero vocês poderiam estar uma para cada lado e não desfrutar de uma amistade. Me explico, Valéria? Sí, sí, señora. Então, é o que passa aí com muitas pessoas. Não, por exemplo, vamos a dar o exemplo do grupo. Não, a mim não me cai bem esse grupo porque são chicas vazias, chicas de la pocheira, chicas rosadas, ladies, são isso. E ela, por ter aí uma mala impressão, porque ela não conhece o trabalho, isso não é verdade? Sim. Ela deixa de desfrutar bendições personais em sua vida. É isso o que passa. Assim como a pessoa deixa de ter uma amistade, ela deixa de desfrutar bendições. Por quê? Aqui está, cadê? Primeiras impressões. O tema de hoje. Por ter aí juzgando as pessoas por la aparência. Por solamente la aparência. Isto é muito sério, isto é assim, é algo que é natural, entre comillas, aí no mundo, é natural. Você vê que você entra em uma tienda arreglada, você é tratada com uma alfombra roja. Se você entra mal arreglada, nem lhe dão ouvidos, entende? O mundo é assim. Pero você que é de Deus, você que é uma senhora, uma jovem de Deus, sabemos e já temos a orientação de Deus quanto a isso. E vamos a tratar de falar de isso depois deste clipe. De quem? De Job. Cari Job. Vamos a tratar de explicar. Vamos a continuar falando com Valéria e Gisela, pero vamos a falar como Deus nos ensina a atuar aí nestas situações, com as primeiras impressões. É tema que é muito complexo, é largo, pero vamos a tratar de dar o melhor para você. Já regressamos, sim? We gotta let the light shine.
E agora vamos a terminar nossa entrevista com Gisele e Valéria, porque temos aí Oi, Criando Tu Estilo com Marilis Brum. Marilis? Ela vai nos falar sobre postura. E muitas vezes você é juzgada porque você tem postura. Você vê? Em Brasil, habla metida. Aqui tem essa palavra? Creída. Não, aqui é creída. Ela é creída porque ela sabe, tem postura. E a pessoa nem conhece a outra para dizer que a pessoa é creída e se não é. Não. Então, essas são coisas que passam aí de montão, entende? E esse é o tema de hoje. Gisele, diga-nos uma coisa. Qual foi assim, o momento que você disse, não, eu vou terminar com isso, que coisa feia que eu juzguei a Valéria. ¿Cómo pasó esto? Cuéntenos ahora el cambio de ustedes. Bueno, pasó mucho tiempo porque hasta que yo la volví a ver pasó como un año más o menos. Pero yo después me empecé a dar cuenta que yo no tenía que tener esos malos ojos, porque eran malos ojos. Uno a veces dice, no, es normal, uno tiene apariencia, uno ve, pero no, son malos ojos. Yo tenía malos ojos con ella porque si yo hubiera pensado solamente, yo hubiera actuado, hubiera sido diferente. Y ahí, bueno, ahí hasta que yo realmente tuve que cambiar, ¿no? Dejar de estar mirando por apariencias y tal vez probar cómo era ella, saludarla. Y así fue que empecé de a poquito a saludarla, hola, y tal vez no pasaba nada. Y a la otra semana, hola, de vuelta. Y hasta que se fue formando una amistad, no sé cómo, no me acuerdo cuándo empezamos a ser amigas, pero fue muy lindo porque yo al principio tal vez pensaba, ay, pero ¿cómo va a ser? Ella es seria. O tal vez la veía hablando con otras personas y la veía muy extrovertida. Entonces yo decía, pero si ella es así con las demás, ¿por qué no es conmigo así? Entonces ahí yo empecé a buscar estar más, a hablarle más a ella. Y así fue. Y ella habla muchísimo, es muy extrovertida. Entonces no es nada que ver con que usted pensaba. Yo cuando me ponía a pensar, yo digo, no puede ser que yo pensaba eso de ella porque yo la veo hoy y es todo lo contrario. Nunca me hubiera imaginado que Valeria era la Valeria de antes. O sea, es como que para mí hubiera cambiado mucho ella. E você, Valéria? Valéria, como cambiou isso? Como você aí, hoje, você é amiga de Gisele, como salieron de esta situación? Bueno, señora, una cosa que también yo quiero remarcar, ¿no? Que al principio, por ejemplo, el mal concepto que Giselle creó de mí era porque realmente yo tenía un problema de que me costaba sociabilizarme. Entonces yo siempre me mantenía al margen, pero porque el problema era que me costaba así hacer nuevas amistades, siempre me aislaba, ¿no? Y eso aprendí mucho en el grupo. El grupo, gracias a Dios, el grupo Hollywood me ayudó a aprender a sociabilizarme, por más que la persona no la conozca, siempre hacerle una sonrisa, siempre dar oportunidades de tener nuevas amistades. Y cuando nos reencontramos con Giselle, vi una oportunidad para, o sea, primero ese concepto que yo tenía de que ella era solo apariencia ya había cambiado, ¿no? Porque me di cuenta que no estaba correcta la manera que yo estaba pensando. Y bueno, y entonces siempre que nos cruzábamos y por ahí era una sonrisa, hasta que siempre surge una situación para hablar. Y ahí comenzamos a charlar, como Giselle dice, no nos dimos cuenta cuándo comenzó la amistad, pero siempre en cada oportunidad empezábamos a hablar y yo me di cuenta, ¿no? que realmente en ella pude encontrar una amiga, que las dos nos pasó lo mismo, teníamos malos conceptos una de la otra, pero al charlar, al conocernos, es totalmente diferente a lo que creíamos que éramos, ¿no? Cada una. Graças a Deus, não é, Valéria? Graças a Deus, não é? Sí, gracias a Dios. Porque, mire, se ustedes insistieran a quedar-se aí, nessa situação, neste juzgamento, juízo, preconceito, ustedes hoje não seriam amigas. E assim tem montão de pessoas, hasta dan excursa. Assim, eu hago isto porque ella não tem nada a ver comigo.
não tem os pensamentos que eu tenho. Ela é muito assim, muito assado, muito Somos assim. muy diferentes. Sim, ¿sabes? são muito diferentes. Pero todas as pessoas são muito diferentes. Lo pior para uno é o que quero dizer a vocês é que uno juzga o outro. E muitas vezes o outro nem se dá conta que uno tem esse pensamento de ella. Entende? Ella hace uma coisa tão grande que quando ella la conhece, ella pensa, Deus mío, não tem nada que ver. Isto já me passou, por isso eu hablo isto. Eu, quando cheguei acá à Argentina, tinha uma esposa de pastor que ella era muito tímida. E eu sempre fui de falar com as pessoas. E eu la saludava, olá, Cris. E ella, olá. Como está, Cris? Bem. E eu, meu Deus, assim não dá. Eu tenho que fazer algo. E graças a Deus, eu fui a viver com ella. E eu tive a oportunidade de conhecê-la. Deus meu, que pessoa maravilhosa. Entende? Que pessoa maravilhosa. Pero se eu não insistira, eu poderia hasta hoje ter em minha mente que ela poderia ser assim, ou assado, séria, tímida, ou isso, ou aquilo, e deixar de desfrutar de uma amistade. Então, se vivimos juntos, e depois ela se foi para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos a predicar a palavra, já com meu esposo, e lá encontrei e a amistade sigue, porque eu descobri que o problema não estava com ela, o problema estava comigo, entende? E isto eu levo de exemplo desde há 22 anos que me passou isso. E é algo que você tem que combater sempre, porque sempre vamos estar aí delante de algo que você tem que fazer decisões. Bueno, eu tenho buenos olhos ou eu tenho malos olhos. Eu tenho buenos ouvidos ou eu tenho malos ouvidos. Isto eu estou falando em uma questão de amistades, de pessoas. Eu não estou falando em questão de homem e mulher. Homem e mulher já é outra história. Me explico? Pero tratando-se de amistades, você, se tem esta situação, se você tem aí preconceito de alguém, sepa que isso não é bueno. Para ella não é bueno, pero muito mais para você. Muito mais para você. E eu quero cerrar este tema pedindo a Gisele e a Vitória que você hable para as pessoas como sair disso, entende? Ou hasta como não começar isso. ¿Explico? Lo que usted puede decir para las personas. Primero que nada, los malos ojos siempre vienen. Es imposible no tener malos ojos. El tema es que uno no tiene que dejar que esos malos ojos entren en nosotros. O sea, uno a veces tal vez ve a la persona y ya ve eso, pero no podemos seguir dándole énfasis a eso. Uno ya tiene que cortarlo ahí. No, está amarrado. O sea, no vamos a tener esos malos ojos. Y dar la oportunidad. Dar la oportunidad y uno mismo vencer su timidez. Porque yo tal vez decía, Valeria era tímida, pero yo me ponía a pensar, yo también era tímida. ¿Por qué yo nunca la busqué a ella? ¿Por qué yo nunca le hablé? Entonces también es uno vencerse a uno mismo. A veces uno juzga al otro y uno está haciendo lo mismo. Entonces es vencerse a uno mismo y darle la oportunidad a la otra persona, a conocerla, a ver cómo es, porque seguramente los malos ojos van a venir, pero ustedes tienen que dejar a un costado esos malos ojos porque primero para usted, para estar bien usted, y después para dar la oportunidad a conocer a otras personas. Porque las primeras impresiones a veces no son las que cuentan. E é como Jesus dijo, né? Eu estou acá lendo, Jesus dijo assim, não juzgueis para que não seais juzgado. É muito direto, Jesus. Não juzguei as pessoas ou as coisas para que não seas juzgado. De la maneira que você juzgar, você vai ser juzgada. Entende? Não há como você querer borrar isto. Não tem como. Então, se
É algo muito sencillo de ler, pero muito profundo. Que não é assim, você ler, ou então você saber. Bueno, eu já sei isto, senhora, eu já leí, eu já sei, o pastor já dijo, eu já sei disto há um montão. Bueníssimo, pero é como Gisela dijo, todos os dias, passamos por situações assim. E você sepa, se você juzgar, se você se deixar levar, você vai ser juzgada. Está bem? Este é o que não vai deixar passar a coisa, porque está escrito. Está escrito. Então, se aqui derramos este mensagem para você. Não viva por las primeiras impressões. Dê uma oportunidade. Está bem? Las pessoas. Vamos agora mirar Marilis Brum e já regressamos. Y hoy nosotros vamos a hablar acerca de un otro aspecto de la belleza, pues será a respecto de etiqueta, buenos modales, comportamiento. E eu sei que esse tema é muito importante porque a maneira como actuamos demonstra muito quem somos nós. E isso pode hasta interferir em el testemunho, en el mensaje de Deus que queremos passar a las personas. Pues se somos personas sin educação, pues va a quedar muito mais difícil de que nos den crédito, não é certo? Então, les vou dar alguns tips básicos e espero que les seja de muita ajuda, ok? E vamos ao primeiro tip. Seja cordial. Seja uma pessoa educada, cordial, que sabe dizer buenos dias, buenas tardes, buenas noches, hola, que tal? Não importa se é de uma maneira mais formal ou informal, o importante é que você reconozca que há outras pessoas no ambiente e hable com elas, salude-las. Também é importante que você use as palavritas mágicas. Por favor, gracias, perdão, permiso. Todo isso faz muita diferença. Quando você diz por favor, você está cambiando uma ordem em um pedido, o que é muito melhor, suena muito melhor. Quando você diz graças a uma pessoa, você está reconhecendo que ela hizo algo por você. Você está sendo agradecida com ela. Então, desenvolve esses hábitos de falar essas palavritas e desenvolve-los principalmente dentro de seu hogar. Pues de nada sirve você tratar de ser uma pessoa muito educada fora se dentro de sua casa você não é com seus familiares. E em realidade, isso de verdade vai volver-se algo natural em você se você lo pratica desde sua casa, ok? Segundo tip. Seja uma boa oyente. Seja uma boa oyente, uma pessoa que não é precipitada em falar. Então, não seja uma pessoa difícil de lidiar porque habla demasiado e a gente hasta se cansa de tanto escuchar-lhe. Não, ao contrário, seja mais de escuchar, de poner atenção quando a pessoa habla, de mirar-lhe em los ojos. Isso é muito importante, demonstra uma boa educação e uma consideração hacia seu prójimo. Terceiro tip: observe o ambiente. Mire o ambiente, analícelo. E eu estou falando acerca de quando nós estamos em um lugar que não é nosso habitat natural, que não é algo comum para nós. Quizás você foi invitada a uma festa ou a uma reunião em onde há muitas pessoas diferentes e você não sabe como portar-se. Então, antes de você fazer qualquer coisa,
dê-se um tempo para observar, para analisar, para mirar a seu redor e seja discreta no sentido de que não lhe mirem que você está observando-las, ok? Quarto conselho, seja sincera com educação. Isso é muito importante porque uma coisa é sinceridade e outra coisa é educação. E muitas vezes eu já escutei pessoas dizer que, pero eu sou sincera, pero usavam isso como uma excusa para sua falta de educação, para suas grosserias. Então, nós não devemos de hablar todo o que pensamos. E se vamos falar algo, temos que buscar a maneira de falar. E se não nos pedem a opinião, não temos que estar regalando opinião se não nos ha sido requisitada. Se você tem que corrigir a alguém, que falar algo que a pessoa que faz isso e que não estuvo bem, pero busque a maneira melhor de falar, a que você não venga a ofender a nadie. Quinto conselho, respete as opiniões. A Bíblia habla que nós devemos de huir de discussões inúteis. E muitas vezes uno se mete em discussões inúteis porque em realidade não está respeitando as opiniões das demais pessoas. Então, acepte o hecho de que não todos vão concordar, vão estar de acordo com você. E você tampouco tem que estar de acordo com todos, não é certo? Então, seja madura nesse sentido. Não seja uma pessoa insistente que quer fazer com que todos tenham a mesma visão que você tem. Acepte o hecho de que existem diferenças e respeite-las. Sexto conselho. Seja honesta e sepa dizer não. E sepa dizer não sem estar deixando a pessoa com falsas esperanças, porque a vezes uno não diz não de uma maneira clara. Busca sempre deixar algo no aire, pero não porque você tem alguma dúvida, sino porque você não está, tem medo de ser sincera e que a pessoa se lastime. Então, aprenda a dizer não de uma maneira honesta e natural. Se você tem uma boa razão para dizer não a uma invitação, por exemplo, então você diz não e añade seus motivos, suas razões. Sétimo conselho, não se haga a vítima. Não se haga a vítima. Isso é algo muito inadequado, inconveniente, quando uma pessoa só faz comentários negativos e acerca de si mesma, de sua situação. Que você espera que as demais pessoas hagam? Que tenham lástima de você? Que busquem resolver seus problemas? Não, isso não vai passar. Então, ao contrário, o que vai passar é que elas se vão sentir mal e não vão estar a gosto cerca de você. Então, evite estar fazendo comentários negativos. Conselho de número 8. Actue sempre com naturalidade e sonria sempre. Isso é muito importante, principalmente a nós outras mulheres cristianas, porque nossa maneira de ser deve de transmitir o que está dentro. Ou seja, você não tem que buscar ensinar algo que você não é, ou tampouco forçar uma situação, querer ensinar na espiritualidade ou na experiência que você não tem. Então, seja natural. Não seja uma pessoa que se queda adulando a los demás, buscando favores, a que todos lhe queiram, agradar a todos. Isso não vai passar e você se vai frustrar e no processo você se vai mirar uma pessoa muito mala de se convivir, que não é agradável. E sonria sempre. Conselho de número 9. Aproveite as oportunidades para desarrollar suas habilidades sociais. Isto vai principalmente
Para você que disse, eu sou uma pessoa que não me gusta falar, me gusta estar mais callada em meu rincão, sou um pouco tímida. Então, para você sabe que isso não é bueno, não é certo? Isso lhe hace perder muitas oportunidades, tanto em sua vida personal como em sua vida, em seu trabalho. Então, meu conselho para que você vá em contra desses sentimentos, é que você aproveite as oportunidades pequenas de tu cotidiano, de tu dia a dia, para interactuar com pessoas. Conselho de número 10, e este vai para muitas mulheres que já me deixaram esta pergunta antes. Como fazer quando uma pessoa, você vai a saludar uma pessoa, mas você não quer besá-la no rosto? Bueno, meu conselho para você é que você extienda sua mão bem rápido para que a pessoa entenda quais são seus limites, que você não quer saludar com um beijo em los cachetes. Ok? Bueno, esses eram meus conselhos para hoje. Eu sei que esse tema pode ser aún mais desarrollado e seguro que vamos a volver a falar acerca de coisas de buenos modales em outras oportunidades, pero por el momento é todo. Espero que les haya sido de provecho. Não se olvide de deixar seus comentários, de dizer se lhe está sirviendo o que você está aprendendo nesses vídeos. E também comparte o que você está aprendendo com suas amigas. Comparta os vídeos, ok? Bueno, e depois deste aprendizado, não, eu não tenho muito tempo para dizer-te tchau, buenas noches, muchas gracias por sua companhia. Gisele, muchas gracias, sim, que Deus la bendiga a usted, Valéria. Valéria, muchas gracias por sua participação e nos vemos no próximo programa e que você pueda entender, não juzgue a nadie. Está bem? Um besito a todas, meu papá, minha mamá, minha irmã, as amigas que estão aí em toda a Latinoamérica e que Deus las bendiga grandemente. Tchau, boas noites. Estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Tuya es la responsabilidad.